Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Riceliano, de inglês, e estamos juntos na parte da inglesa, eu e o professor Rony Monteiro. Olá! Então, essa aula é preparada com muito carinho por nós, e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula em específico está sendo traduzida por Laísa, a nossa tradutora de Libras aqui, com muito carinho. Na tela ela está aqui, ó, cadê? Acertei. Olha lá, essa é a aula do 8º ano, de anos finais, sobre Family Members, tá? Então vamos lá. Mas lembrando a vocês um recadinho antes, ó. Lembrem que nossa aula, ela é ao vivo pela manhã e à tarde tem a reprise e você fica à vontade pelo YouTube, de fazer comentários, e vamos ter o aplicativo do nosso aplicativo do Educa Recife, que você vai poder interagir ao vivo com a gente. Remember her about the timer. Ok, vamos lá, gente, ó. O que acontece? Em matemática, em termos de probabilidade, né, em outras áreas da ciência exata, tem um conceito que se chama 6 degrees of separation, ou seja, 6 graus de separação. É o quê? É a prova de que nós estamos mais conectados do que pensamos. Qualquer pessoa no planeta está ligada a qualquer outra pessoa por 6 graus de separação. Eu pensava que era 7, mas é 6. Pois bem, então vamos dar um exemplo disso para você entender melhor. Ou seja, um pescador lá do litoral norte do Piauí está ligado ao vereador da cidade de Massachusetts, Estados Unidos, por 6 pessoas, tá? Isso é da área de matemática, vocês podem ver isso com o professor Tiago. Olha só, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu e Will Smith, tá? O que acontece? Vamos tentar fazer isso com 6 graus de separação. Deixa eu contar com vocês aqui, ó. 6, né? 6, tá? Até vocês também, ó. Eu trabalho aqui com a professora Mili, tá? Professora Mili de português, professora Camille de português. Professora Camille é irmão de Rafael Tibério, amigão meu também. Esse Rafael Tibério conhece Rodrigo Marques que conhece o Whindersson Nunes que conhece os irmãos Wayans, né, das Branquelas, né, o Sean Wayans e o Mark Wayans, se eu não me engano. E o Wayans conhece Will Smith. Então eu estou separado de Will Smith apenas por 6 pessoas, tá? Bom, continuando aqui nosso raciocínio, essa separação por 6 graus, esses 6 graus de separação, ele fica ainda mais ajustado, ainda mais firme, quando você considera a sua genealogia, a sua familiaridade, né? A sua árvore genealógica. Ou seja, você deve ter algum parente que tem algum primo, que tem alguma coisa que tem a ver com alguém do passado também. Então, essa conexão aqui de 6 graus de separação de pessoas do presente, pessoas vivas, também pode acontecer com pessoas que já faleceram, até pessoas históricas, se você for considerar a sua família. Então, olha só. Quando fala de língua inglesa, a gente vai até pensar sempre, quando fala em inglês, a gente pensa sempre que relaciona os países que falam em inglês, ou seja, os principais, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Quando você pensa nesses países, o mais clássico de língua inglesa em si, ou seja, de onde originou a língua inglesa, que só tem 500 anos, né? Porque a gente considera que a língua inglesa vem desde William Shakespeare. É a Inglaterra esse país, né? A Grã-Bretanha. Quando você pensa em Inglaterra, você pensa automaticamente. Você pensa na família real. Então você pensa no Big Ben, né, naquele Big Eye, que é o grande olho, que é aquela roda gigantesca. E aí você pensa o quê? Na família real. Família real em inglês, Royal Family, tá? O primeiro detalhe que eu quero chamar para vocês é que real tem 2 palavras em inglês. Tem o real de realidade, que é real, igual ao português, R-E-A-L. E o royal, que é de real, de realeza. Então são 2 palavras diferentes, tá? Real e royal, tá bom? Então no caso aqui é real de realeza. Então é Royal Family.
Nessa Royal Family, está encabeçada aí essa árvore genealógica da Royal Family pela Rainha Elizabeth, né? Rainha Elizabeth, que é a esposa do Príncipe William. Aliás, Príncipe Philip, falecido esse ano. Então, eles são um casal. Essa família real, ela compõe todo mundo, claro que tem seus núcleos de acordo com os casais. Então, a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip são avós de quem? São avós de Príncipe William e Príncipe Harry e James Windsor e Louis Windsor, certo? São os avós dele. Automaticamente, eles são os netos da rainha. A rainha teve 3 filhos. O Príncipe Charles, o Príncipe Edward e um que está lá embaixo, que é a Princesa Anne, certo? São os filhos da rainha aqui. Tem mais aqui? Tem. Tem um Príncipe Andrew, meu xará, tá? Príncipe Andrew. Beleza. Então, a esposa do Charles foi a princesa Diana e, posteriormente, Camilla Parker Bowell. Então, do lado esquerdo da tela de vocês aí, ó, o Príncipe Edward e a sua esposa Sophie Rice Jones, eles são os tios de quem? Do William e do Harry, certo? E o William e o Harry também são casados com Meghan Markle e o Kate Middleton, que tem seus filhinhos também aí, ó. O Príncipe George, Príncipe Charlotte, Princesa Charlotte, Príncipe Louis, e do casal do Harry temos o Archie Harrison, que como eles estão afastados da família real, não tem aqui o título ainda de príncipe e princesa. Pois bem, gente, então essa aqui é a família real, gente. Muita gente aqui, muitos agregados aí, tá? E o nosso tema da aula é exatamente esse, são os family members, ou seja, os membros familiares que a gente precisa dessa nomenclatura para poder se comunicar em qualquer língua, né? Pai, esposa, madrasta, etc. Pois bem, nessa árvore genealógica, nesse formato da família, temos vários formatos, certo? Temos, em geral, são o quê? São casais com filhos, né? Esses casais, às vezes, moram com os pais, né? Ou seja, está lá vovó e vovô junto com a família, então forma uma família grande. Também, às vezes, você considera na sua família os animais, membros da família, então o pensamento moderno de uma família inclui os animais, tá? Às vezes, de repente, inclui os amigos também. Eu e o professor Rony, a gente é amigo de longas datas, de vários projetos. A gente praticamente se considera irmão, se não primo. Né? Primo fica melhor porque não bota os pais no meio. 10 years ago. 10 years ago, né? 10 anos. Também temos casais do mesmo gênero e temos hoje o privilégio de coincidir com o aniversário do professor Rony Monteiro. Então, happy birthday para ele, tá? Thank you. Então, como presente de aniversário do professor Rony Monteiro, eu passo a bola para ele. Vamos lá, vamos assumir? Pessoal, por falar em família, eu fico feliz de estar aqui. Hoje, de fato, é uma data especial para mim, meu aniversário, e pela primeira vez eu estou longe da minha família, né, que está lá em Paudalho, onde eu moro. Mas aí aqui eu tenho uma nova família que Deus permitiu a gente conhecer, né? E aqui está a minha própria, né? Minha mãe, minha esposa, minha filha e minha irmã. E daqui a pouco vocês vão descobrir como são todos esses termos em inglês, tá certo? Vai ser bem legal. Aqui está um print bem rústico, porque a gente mata a saudade assim, fazendo vídeo chamada. Então vamos lá. Family members. Você conhece todos os termos e membros da família? Conhece tudo mesmo? Então vamos lá. Para começar, a gente tem ali quem encabeça a coisa, né? E aí toda vez que a gente vê o gran, a gente tem a tendência a falar o gran como fala aqui no português. Gran, tá? Mas lá é grand. Então, grandparents, tá bom? Grandparents, a tradução está do lado, são os nossos avós. Então, na linha dos grandparents, nós temos grandfather, repete comigo em casa, grandfather, e nós temos grandmother, tá bom? Que é avô e avó, respectivamente. E também temos ainda um pouquinho mais lá atrás, que seria great grandfather e great grandmother, que seria bisavô
e bisavó, tá certo? Ó, Pessoal, um detalhe aí interessante que pode agregar aí para o nosso conhecimento. Volta lá Vê só, ó. Quando você fala parents, o que é que a gente fala? O que é que a gente pensa em português? Parents, parentes. Não. Parents é uma palavra que ela é um falso cognato, ou seja, ela pode lhe conduzir a um erro, certo? Parents, parece ser parentes, mas são pais, papai, mamães, ou grandparents, ou seja, avós, os nossos avós. Ou até tem a gíria grandparents. Esse great grandparents também pode ser grandparents, também repete esse grand no caso de bisavós. Outra coisa, avô e avó, além de ser como o professor Rony falou, né? Grandfather, grandmother, pode ser grandpa and grandma. reduzidinho, né? A gente parte ali no meio, bem partidinho. Então vejam só, nós temos aqui o que o professor acabou de falar, que são os greats ou grand duas vezes, pode ser usado, e nós temos ainda mais intensificado, great grandfather, que aí é o tatara, e eu juro a vocês que eu paro por aqui, porque eu nem sei mais como é os termos lá para baixo, que são tão puxados, né? Talvez nem precise. Pois é, ó. Geralmente todo mundo tem uma foto dessa na sua casa, né? Ou quando não é preto e branco, é assim, quase que uma caricatura. Tá aqui, great grandmother, ok? Tataravó. Então vamos lá. Parents, como o professor acabou de falar, pais de pais e mães. E tá aqui um papai bem bonito com sua filhinha quando ela tinha ainda 1 mês, tá? Minha Liz me fez virar pai, né? E aí ela tinha apenas 1 mês, a gente tirou essas fotos. A minha filha, incrivelmente, dormiu no estúdio, que a gente foi para fazer as fotos, ela ficou com sono e dormiu. E a gente teve que fazer as fotos a partir do sono de Liz, a gente se adapta, né? Então, father, pai, mother, mãe, ok? Father, mother. Ok. A gente pode ficar na repetição. E aqui nós temos children, tá? Não existe children's, que é child, que é o singular, até aqui o D. Child, que é o singular. Children é o plural. Então, não caiam no erro de escrever children's para pensar que é plural de filhos, tá certo? E aqui nós temos son, que é Dandão, filho do professor André. Maravilhoso, meu sobrinho lindo. E aqui, para falar em lindeza, mais uma vez, minha filha. Daughter, Liz. Daughter, tá? A pronúncia aqui. Daughter, esse A-U vai ficar com som de O. Um O aberto. Um O bem, daughter, tá bom? Aqui, se você quiser, transforma o T no R, ou então fala normalzinho mesmo. Gente, só um detalhe para poder a gente acrescentar sempre que possível, tá? Lembre que quando você está estudando um assunto simples, já que você domina aquele assunto simples, que eu sei que a nossa turma de 7º ano, oitavo ano, domina bem esse assunto, você tenta extrapolar para as variantes e os adendos, os acréscimos nesse assunto. Então, por exemplo, quando a gente fala children, que é, em geral, crianças ou filhos, você também vai ver o termo kids. I have kids. Eu tenho filhos. Então, kids pode ser crianças, meninos, meninas ou filhos também. E na palavra daughter, você está vendo GH. Esse GH é mudo. Ou seja, quando você vê uma palavra em língua inglesa que tem muitas letras, não se preocupe, porque muitas delas são mudas. Então a gente não pronuncia aqui, não vai correr o risco de tentar pronunciar esse G, tá certo? A gente esquece ele. Então vamos lá. Depois dos filhos, né? Nós temos irmão e irmã, brother, sister. Esse R no final ele precisa ser bem pronunciado, tá, pessoal? É uma questão fonética, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas ele precisa ser bem pronunciado. E depois nós temos cousin, né? Que são primo ou prima, e por aí vai, se quiser estar no plural, cousins, ok? Tudo correto? Então vamos lá. Se tem primo, é porque tem tio. Tá lá, uncle para tio, aunt para tia. Pronuncia direito para não parecer formiga, tá? Aunt. Então, deixa esse U bem legalzinho aí. Tio e tia, dando os presentes, que é função de tio e tia, né? Agradar os sobrinhos. E aqui, por falar em sobrinhos, nós temos nephew, para sobrinho, e niece, para sobrinha, ok? Passando aí,
Nós temos agora os netos. Que é isso, meu? Olha lá. Aquele ali é Peralta, né? Meio que travesso. Tá bulinando a vovó. Grandchildren. Mais uma vez lembrando, não caia no risco de colocar um S ali no final, porque já está no plural, tá bom? Grandson, neto. Grandson. Teacher, sorry. I'll repeat just to list, allows him to listen other pronunciation, right? Grandson. Grandson. Granddaughter. Granddaughter. O professor falou aqui que eu vou falar um pouquinho mais devagar e aí ele repete. É como se vocês estivessem repetindo em casa, mas aí vocês estão no lucro de ouvir 2 repetições, né? 2 vezes. Ninguém falou mal de ninguém aqui não, tá? E aí acontece uma coisinha que é o in-law. Os filhos, os netos, eles vão crescendo e vão crescendo para cima ou para frente, como eu já estou para frente, para cima não cresço mais, 32 anos. E aí eles se casam. E quando eles se casam, eles começam agora a constituir uma nova família in-law, na lei, tá bom? Então aqui agora eles têm lá, ó, é lei, viu? Respeitar o sogro e a sogra, tá bom? Ó, presta atenção. Então, ó, father-in-law. O que é o father-in-law? É o sogro, é o pai dele na lei. De repente ele vai morar agora, o filho, né? Vai morar na casa dos sogros, ou a filha vai morar na casa da sogra. E aí agora ele tem um novo pai, um pai na lei, alguém que ele deve ter um respeito como pai, ainda que não tenha todo o amor que tem pelos seus pais, mas que é alguém que vai exercer ali a função, né? Se está indo morar com alguém, a casa já é de alguém, respeite, vá por ali, vá se guiando. Professor. Oi. Excuse me. Gente, só um detalhe interessante, ó. Perceba que nesse sentido aqui, nessa situação de inglês aqui, o inglês faz mais sentido do que o português. Concorda, professor? Sim. Porque no caso do português é sogro, sogra. E aí você fica, às vezes, se localizando quem é quem. Né? Quando aí tem father-in-law, você já está percebendo que é ao pé da letra, pai na lei, ou seja, a partir de um contrato de casamento ou um contrato de cônjuge, né? Tem um termozinho técnico, você está vinculando a sua família através de um contrato social. Ou seja, in-law, ao pé da letra, faz todo sentido e às vezes acontece isso quando você estuda outro idioma. Você percebe que aquele termo faz mais sentido do que no seu próprio idioma. Isso é muito bacana. Literalmente contrato, porque é em cartório, né? Que é colocado, então é contrato mesmo. Então, mother-in-law, a nossa sogra, né? Que aí eu, graças a Deus, sempre tive boas sogras, mas sempre tem piada de sogra por aí. E aí vamos tentar deixar isso pelo lado de fora aqui nessa aula de hoje, tá bom? Tentar. Se não conseguir, é porque é do destino. Mother-in-law, sogra. E aí nós temos também o cunhado. Ei, meu irmão, o cara vai vir aqui dar um cheirinho na minha irmã no sofá que eu jogo videogame. Olha aí, olha lá as caras dele. Não estão muito satisfeitos, não. Brother-in-law, cunhado. Sister-in-law, cunhada. Já aqui a coisa funciona melhor. As mulheres vão lá e... já que tem que ser, não tem remédio, está remediado, vamos embora, vamos se unir. O que é que tu gosta de fazer? E sai as duas rindo, cunhadas mesmo. Minha irmã disse a minha esposa e minha esposa para minha irmã que elas se amam e eu acho isso o maior barato. E também tem o son-in-law. Se tem father-in-law, tem o son-in-law. Son-in-law é o genro. E esse aqui está levando a maior bronca lá. Ele fez alguma coisa que não devia. Está levando a maior bronca lá. Até a esposa está morrendo de vergonha ali. A mamãe está chegando junto. E tem daughter-in-law. E para os amigos nossos que são americanos, né, ou que falam inglês, quando vem para cá para aprender isso, oxe, Rony, é sogro e sogra, e não é genro e genra, não? E nem é nora e nouro, não? Não, aqui é diferente. Por que é, a gente não sabe, mas é diferente, tá certo? Então, son-in-law, daughter-in-law. E aqui, rapaz, olha que pegadinha. Não faz isso, cara. Stepfather, padrasto. Stepmother, madrasta. O que é que acontece aqui? Queria que vocês prestassem atenção na palavra step. O que é step? Step é passo, degrau. Então, alguém da família decidiu, ao se separar, dar um novo passo na sua vida, né? E esse passo vai levando também as suas novas conjugações, agregados, né? Novos agregados. Novos agregados.
Então, stepfather é o seu padrasto, stepmother, sua madrasta. Isso aqui é só uma brincadeira. É claro que existem padrastos e madrastas amorosíssimos, né? Mas aí a gente perde o amigo, não perde a piada, né? Professor, só um detalhe. Essa questão de step, quando você vê que a palavra tem um termozinho ali, você faz a sua interpretação do seu jeito, do termo, para guardar aquela palavra na sua cabeça. O professor Rony fez essa interpretação muito genial, muito interessante, de você dar um outro passo na sua vida depois de um outro relacionamento, né? E uma outra interpretação que é possível, que eu faço, é o seguinte: a pessoa está a um passo de seu pai, é quase pai, ou seja, falta só um passo para ser pai, que é o stepfather e o stepmother. Então aproveitem cada termo que tem ali nas palavras para poder gerar ganchos e gatilhos para você memorizar as palavras. Eu sei que vocês estão aí em casa, pai não é quem faz, pai é quem cria, mas isso aí é uma discussão que a gente não vai entrar aqui em detalhe, né? E aí, se tem padrasto, tem enteado, stepson, stepdaughter, tá? Enteado, enteada. O que são os enteados? Seu pai ou sua mãe se casou outra vez e a pessoa com quem ele se casou já tinha um filho lá, tá? Então, enquanto ele é o padrasto do filho que já estava, o filho que já estava agora passa a ser enteado do padrasto que chega, tá certo? Mais ou menos isso aí. Tem também uma questão de meio-irmão. Ó, half, meio, half brother, half sister. Por que isso? Porque você tem o cara foi lá e deu um passo, né? Um passo novo, ele constituiu uma nova família. E nesse meio ele já tinha você, e agora ele vai gerar também um filho com essa família nova. Mas aí não é da sua mãe ou do seu pai, é só 50%, né? 100% do seu irmão era se fosse sua mãe e seu pai. Se alguém dos dois está construindo uma família nova, é só um dos dois, então é 50%. Dessa família vai ter um meio-irmão ou uma meia-irmã, seja por parte do pai ou por parte da mãe, ok? E aí também tem uma outra questão, que é o stepbrother, que esse daqui, na verdade, esse aqui, ele não tem muita tradução. Lá no inglês mesmo, ele não se traduz, né? Por exemplo, tá lá a família, e agora eles têm um novo bebê, né? Por exemplo, seu pai sai de casa e constrói uma família com a sua madrasta, tá lá a sua madrasta de atrás é enteado do seu pai, mas o seu é o quê? Ele não é nada. Particularmente, ele não é nada. Ele não tem essa tradução. Vai ser ali um coleguinha, vão crescer como irmãos, mas, de fato, ele nem tem grau de parentesco para ser 100% pai e mãe, e nem tem nem ao menos 50% para ser só do seu pai ou da sua mãe. Então, ele não tem grau de parentesco nenhum. Então, tem essa palavra aqui, stepbrother, stepsister, mas a tradução literal, ela acaba se perdendo, né? A gente optou por colocar, o professor Rony optou por colocar meio-irmão aí. Perceba que quando você está aprendendo outros idiomas, você está aprendendo também outros valores, né? Inclusive no peso das palavras. Isso. E por falar em peso, nós temos uma palavra aqui que deriva de alguém bem pesado, né? O nosso grande arquiteto, que é God, né? Então, Godfather, pai em Deus. Você escolhe alguém para que possa te ajudar na criação dos teus filhos. Na verdade, ele não vai estar ali criando, né, diariamente, mas assim, alguém que tenha bons valores, que possa servir de referência para o teu filho, né, para a tua filha. E esses são os padrinhos, padrinho e madrinha também, ok? Então, Godfather para padrinho, Godmother para madrinha, tá bom? Então, seja aí a situação, a gente tem e se tem padrinho, tem afilhado, né? Então, godson, afilhado, goddaughter, afilhada, ok? E aí, agora, para a gente finalizar, nós temos a serious relationship, que são os relacionamentos sérios. Todo mundo começa... Não, ficante não vale, gente. Não ficante não cola. Vai logo pro namoro, meu. Deixa essas conversas para lá. Sai da praça e vai pro sofá. Boyfriend, para namorado. Girlfriend, para namorada. Começou o relacionamento, tá bom? Aqui uma novidade para vocês,
Porque nós, professores de inglês, nos gabamos que em inglês não tem acento. Ah, inglês é muito difícil. Ah, no inglês não tem nem acento, cara. Tu tá aqui, ó, naquela agonia, no inglês não tem aquela conjugação todinha. Tem. Aqui a gente esbarra com o nariz na parede. Por quê? Porque como o inglês não tinha uma palavra para noivo, eles foram buscar na França. Então repitam comigo aqui. Fiancé. 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 E fiancé. Um com um E e outro com dois E. A pronúncia, professor. A mesma pronúncia para os dois. Fiancé. Diferença que um tem um E só e significa noivo. Outro tem dois S. Se existe uma outra palavra em inglês com acento, eu desconheço. Mas se existir, Também. é porque é oriunda de algum outro idioma, tá certo? E depois disso aí, a gente tem husband, marido, fazer as coisas de casa também, viu? E wife, que mesmo depois que a idade chega, não perde a beleza, nem perde o encanto. Essa foto foi incrível, eu ganhei o dia quando achei essa foto. Husband and wife, ok? Então vamos praticar aqui aquilo que a gente já aprendeu nessa aula, tá bom? My space, tananã, tracinho, is a nurse, and my, tracinho, is a engineer. O que é que está dizendo essa frase? Minha mãe é jornalista, ou minha mãe é enfermeira, perdão, aqui está um erro. Minha mãe é enfermeira e meu pai é engenheiro. Como é que eu vou colocar essas duas palavras aqui? Vocês lembram da aula o que é mãe e o que é pai? Lembra mesmo? Devia ter um reloginho ali para a gente poder calcular, sendo que o nosso relógio ali já nos apressa além do suficiente. O que é que significa aqui, pessoal? Significa a letra B. My mother is a nurse and my father is a engineer, tá bom? Mother para mãe, father para pai. Agora a gente tem uma citação, uma frase bem legal, inclusive de autoria do nosso querido professor André Riceliano. É o the best, eu digo isso para vocês sempre. I have the privilege to work with my relatives. Professor, eu vou lhe dar esse gancho para o senhor explicar o que é relativo, já que o senhor explicou o que é parents. Exatamente. Exatamente. Palavra que parece uma coisa, mas não é falso cognado. A que parece uma coisa e são os cognados, tá? Nesse caso, relative parece ser relativo, mas não. São o tal dos parentes. Então, parents são pais, papai e mamãe, e relatives é que são parentes. Ó, I have the privilege to work with relative. I work with my cousins, God's children and my wife. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com meus parentes, né? Eu trabalho com meus primos, com meus afilhados e minha esposa. Muito legal. Trabalha em família, né? E aqui, se eu te perguntar, my uncle is a teacher, o que é uncle? Tia, tio ou primo? Muito fácil, muito rapidinho. Uncle é o tio, ok? E aí, para finalizar, vai ter um jantar de aniversário de casamento dos meus tios. E aí, a minha avó precisa lembrar, e meus pais vão também, e minha avó precisa lembrar de fazer a salada, ok? Pessoal, gratidão aqui por estar com vocês. Só uma questãozinha aqui para o final. Vocês vão dizer com quem é a pessoa da família que vocês passam mais tempo, tá bom? Passam um período maior do dia. Nós nos despedimos por aqui. É bom estar com vocês. Thank you for being with us. Professor André, despeça-se. Tchau, gente. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.